E para você, comente aqui embaixo também para a gente saber o seu palpite para esse jogo e se o Bahia vai mesmo assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. A nossa enquete é a seguinte: a gente está perguntando qual é o melhor jogo da rodada. Corinthians e São Paulo, Atlético Paranaense e Flamengo, Grêmio e Botafogo ou Atlético e Mineiro e Palmeiras? Porque segunda-feira, 8h30 da noite, tem Atlético Mineiro contra o Palmeiras na Arena MRV, lá em Belo Horizonte. Alan, onde a galera consegue assistir a esse jogão, jogo isolado do Campeonato Brasileiro na segunda-feira? Olha, primeiramente, torcedor atleticano e torcedor palmeirense. Se você viu a tabela original da CBF, esse jogo foi modificado, era 9h30, passou para 8h30, como bem falou o André, 8h30 da noite, horário de Brasília. Às vezes você tá com a sua tabela aí, ou de repente algum aplicativo que não mudou, tá 9h30, mas não, é um pouquinho mais cedo. Ainda bem para quem trabalha no dia seguinte, né? Segunda-feira, 8h30 da noite, Atlético Mineiro e Palmeiras, jogo com transmissão do Sport TV e do Premier. É o segundo jogo do Sport TV na rodada. O Sport TV, por contrato, tem 2 jogos, o outro vai ser Fluminense e Atlético Goianiense, ou terá sido, se você estiver assistindo na segunda-feira. São 2 jogos por rodada no Sport TV. E quem não tem o Sport TV na TV por assinatura, ou nem tem Sport TV por assinatura, vai poder acompanhar também pelo Premier, que está disponível no streaming no Globoplay ou no Amazon Prime Video, 2 opções para você assinar o Premier. O Palmeiras conseguiu ganhar do Vasco, um jogo que poderia ter feito muito mais gols do que fez. O Atlético Mineiro com uma boa vitória também contra o Red Bull Bragantino fora de casa. As 2 equipes foram bem no meio de semana. Finalmente gostei do desempenho do Palmeiras em alguma partida, não sei se foi por causa da fragilidade do Vasco, principalmente defensiva, né? O gol que foi anulado do Zé Rafael, depois eles acharam uma falta na origem do lance. Se você ignorar a origem do lance e só ver o gol, se tivesse sido gol, para além de um golaço, você vê que a defesa do Vasco praticou o distanciamento social, tal qual lá na época da pandemia, né? Deixaram o cara com 6 metros livre para ele chegar, correr e bater. Então eu não sei se o Palmeiras jogou melhor por causa do Vasco ou se realmente essa última paralisação de data FIFA finalmente fez bem, porque o Palmeiras do Abel Ferreira tem essa característica, né? Ele costuma voltar pior na data FIFA. Ele tá jogando bem e vem data FIFA, piora. Depois demora para engrenar de novo. Eu acho que o grande teste vai ser esse jogo contra o Atlético Mineiro que o Sport TV e o Premier vão mostrar, porque é um time muito forte. O Atlético Mineiro tá ali também próximo do Palmeiras, né? Tem um jogo a menos e um ponto a menos também, então em desempenho pode ser até considerado melhor que o Palmeiras em pontuação. E esse jogo vai ser muito importante para a gente testar como é que tá esse Palmeiras do Abel Ferreira pós-data FIFA. Claro, o Atlético Mineiro também vai ser interessante a gente acompanhar. É uma equipe que em diversos momentos joga muito bem, mas que em outros momentos também decepciona. Fica aí o empate contra o Criciúma, por exemplo, no começo do campeonato, a forma como não conseguiu a melhor campanha na primeira fase, perdeu para o River Plate na Libertadores porque tropeçou, deixou pontos escaparem contra o Penharol. Então, o Atlético Mineiro é um time que eu acho que é candidato ao título também. Tá ali na abertura da rodada, né? Estou falando ainda aqui na sexta-feira. Tá 4 pontos atrás do Flamengo, mas com um jogo a menos. Quer dizer, ele poderia estar 1 ponto atrás do Flamengo. Então, é uma briga muito boa. É um jogo legal de acompanhar na segunda-feira às 8h30 da noite. É jogo de candidatos ao título brasileiro. Palmeiras atual bicampeão da competição. O Atlético Mineiro, o campeão anterior, todos eles querendo chegar perto do Flamengo, que é o campeão de antes dele, que é o bicampeão antes. A gente sempre fala de Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. Sempre que eles se enfrentam, 2 deles se enfrentam, é um jogaço e não tem como a gente não ficar empolgado com esse Atlético Mineiro e Palmeiras na segunda-feira às 8h30, com o Sport TV e Premier. O que você está esperando desse jogo aí, André? É verdade. E a gente achou ano passado que, poxa, Botafogo, Grêmio, um deles vai ser campeão, volta a ser um desses que sempre entram realmente como os favoritos, né, Alan? O Atlético Mineiro, inclusive, que é o único time invicto nas séries A e B, como você disse. Tem um jogo a menos, né? 7 partidas fez no Brasileirão, mas o Fortaleza perdeu para o Bahia na última rodada do Brasileirão, então o Galo é o único time invicto nas 2 séries que vem muito bem, né? Desde que o Milito chegou, o time vem muito bem, mas vai ser bem difícil para o Atlético por conta dos desfalques, né? Olha só, o Zaratio sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, é dúvida para o jogo. O Hulk, que não jogou a última partida também contra o Red Bull Bragantino, ainda é uma dúvida, não dá para saber se ele vai voltar a ser titular ou não do Galo. E aí, goleiro Everson, o zagueiro Maurício Lemos e o volante Batalha, todos suspensos, não enfrentam o Palmeiras, assim como os que estão no DM, não dá para saber se vão sair do departamento médico, o volante Otávio, o meia, que também joga como lateral, Rubens, e o lateral direito, Mariano. Esses os desfalques do Atlético Mineiro,
Do lado do Palmeiras, continua como destaque, né, o desfalque o Bruno Rodrigues, que fez outra cirurgia aí no joelho direito, o Gustavo Gomes, que está com a seleção Paraguai, também estaria suspenso, mas cumpriu suspensão no último jogo. Nesse jogo estaria liberado, mas está com a seleção, assim como o Richard Rios com a seleção colombiana. Então, o Palmeiras que vem perdendo alguns jogadores, né? Luan, Luiz Guilherme, o próprio Hendrick, todos vendidos, com mais esses desfalques, mais o Atlético Mineiro sofrendo muito com os desfalques para esse jogo que é importantíssimo, é aquele famoso jogo de 6 pontos, famoso clichêzão, né, Alan? Comenta aqui embaixo vocês para opinar quem vence essa partida, quem vai fazer gol, o Hulk vai fazer gol, o Dudu volta a jogar. Para você, Alan, qual é o seu palpite? Você citava agora há pouco que o Atlético Mineiro sobrou como último invicto, mas assim como o Fortaleza, invencibilidade ali de meio de tabela, né? Porque não empata muito. São 3 vitórias e 4 empates do Atlético Mineiro. Então, pela lógica, e por tudo isso de desfalques, pelo jogo sem Minas, pelo Palmeiras, pelo que mostrou no jogo contra o Vasco, vou apostar no empate. Acho que vai ser o quinto empate do Atlético Mineiro na competição. E você? Também tô contigo. Acho que o empate, porque por mais que tenha esses desfalques, o Atlético tem um time muito bom, Paulinho, Scarpa, Pedrinho. Pedrinho voltou a jogar, o Pedrinho que desde que o Milito chegou, o Pedrinho ex-Corinthians quase não havia sido utilizado, voltou a ser utilizado, então também aposto no empate aí na Arena MRV. Jogaço, jogaço. Acho que até por isso também foi tirado para segunda-feira ali, né, para todo mundo poder assistir. Qual